Pode subir a Lucila, João. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Ira, tudo bom? Adorei o que você falou até agora. Ah, que bom. Foi o máximo essa história, justamente da gente estar confuso nesse mundo que está acontecendo. E vamos. Se a gente pensar bem, a gente não sabe tudo, a gente também está descobrindo muitas coisas. Você sabe, Lu? Você sabe que eu acho assim, a conclusão que a gente chega, a gente sabe muito pouco, na verdade, graças a Deus que a gente sabe pouco, né? Exatamente, a gente sabe muito pouco, mas tem uma coisa super importante que você falou, que é a intuição, né? O nexo, a intuição. Você viu que o Jorge falou muito de nexialismo? Foi, eu amei. Problemas complexos, como a gente pode olhar e fazer a compreensão do cenário e usar a nosso favor o cenário, né? Pois é. Então, essa consolidação, toda essa união, é isso que é importante, é conseguir ter um outro olhar para aquilo que está ali, que existe. E, às vezes, a gente está tão fechado dentro de um caminho, não consegue ter, né, dissociar um pouquinho e olhar o que pode estar acontecendo. Isso é legal. E você sabe que essa experiência toda, vou confessar aqui para vocês, nossa, ele me trouxe tanta abertura para eu, com humildade, falar assim, cara, eu sei 10% do que eu preciso ainda aprender. Então, assim, é uma sensação muito gostosa. E quando eu falei de ser criança, é mais ou menos por aí. Eu tenho um mundo de possibilidades, tenho um mundo de coisas ainda que eu posso fazer, que eu posso destrinchar. E olha que eu tenho só de carreira de coaching 15 anos. Uau! Só 15 anos atuando como coach, fora mais 30 e não sei quantos de executiva do mercado. Então, quer dizer, cara, é muito gostosa essa sensação. É muito boa. E tudo isso, eu acho assim, foi em função da pandemia. Esse recado eu queria deixar para as pessoas aqui, sabe, gente? Olhar isso, essa foi a proposta da nossa conversa aqui. É deixar essa possibilidade de você se inspirar. Nós estamos todos vivos, nós passamos por uma crise terrível, né? E hoje estamos aqui vivos para contar uma história, né? E para a gente trazer, com base nessa história, toda a possibilidade de usar esse oceano azul que passou a ser esse novo universo, né? Então, para mim, achei o máximo quando você trouxe isso do Oceano Azul, porque é isso mesmo, né? Cada dia que a gente olha, cada momento que a gente está é um momento novo. É um momento diferente daquele anterior, né? E nesse momento eu preciso, primeiro, estar presente, estar atento ao que está acontecendo. Não existe uma regra fechada. Se alguém chegar e falar, olha, é assim que acontece. Não sei, porque a gente achava que era assim e tudo mudou. Não é mais, né? Está tudo diferente. E a sensação muito boa é exatamente essa, de não saber. Que bom, então se abra para descobrir, né? E é legal isso. Lembra quando a gente fez o Inner Game junto? Sim. E a gente tinha que trazer a parte da criança, que é aquela que não tem preconceitos, que não tem julgamentos. Se jogar mesmo, se joga e vai em frente, faz o que tem que fazer. Sim. E eu acho que é o seu grande segredo. Você passou também por essa experiência que eu contei aqui, com o coach americano, e essa foi a grande experiência. Para mim, o que ficou de todo o movimento que nós fizemos junto com ele via app foram esses exercícios, e um dos exercícios era exatamente isso, você entrar em contato com a sua essência, aquela essência que não te julga, que não critica, né? Que não vai fazer aquele julgamento do que você sabe, ou tem que saber, ou precisa, né? Tem que, na verdade, eu trabalho muito até isso com os meus. Eu tenho que, eu preciso fazer isso, eu sabe? Não precisa nada. É só acolher a possibilidade de querer fazer, né? E eu estou muito encantada com todos esses estudos que nós fizemos no GEC, sabe? Eu estou muito encantada, Lu. Foi uma grande oportunidade. Eu sou muito grata ao GEC, né? Eu estou no GEC há 7 anos e sou muito grata pela possibilidade de estar no GEC e a possibilidade de estar com pessoas tão incríveis como vocês, né? Para a gente continuar esse desenvolvimento. Nós somos todos seniors, né? Já passamos pelo mercado, já estamos há 15 anos como coaches, já atuamos com, sabe, mercado ABC, né? Temos bastante experiência, mas
esta possibilidade que a gente está tendo juntos, né? De buscarmos mais, de explorarmos, de navegarmos diante de tudo isso que a gente pode buscar, é incrível. Então, eu vou pegar essa dica sua e vou começar já aqui até a falar, porque a gente tinha a Carmen como que ia entrar agora para monitorar e para colocar algumas questões para a gente discutir, mas eu acho que eu vou entrar já com a minha participação. Faça porque isso. A gente já está adiantado aí no tempo. Perfeito. Eu acho que eu já passei minha mensagem, então, muita gratidão a todos pela oportunidade de estar aqui. Gratidão ao GEC, ao CRA, e vamos junto, estamos juntos. Contem vamos conosco. Embora, vamos que vamos, né? Estamos juntos. Um beijo. Tchau, tchau. Oi, gente, eu cheguei agora para conversar um pouco sobre todas essas modificações, todas essas inovações, tudo isso que está acontecendo, que a Iraceles falou, que o nosso gerontólogo falou, enfim, que o Jorge trouxe, porque realmente são demais. E eu vou falar agora um pouco sobre, especificamente, um pedacinho dessa inovação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Compartilhar minha tela aqui, para ter até uma indicação aqui do que eu vou estar falando. Esse é o nosso grupo. Nosso grupo tem 7 pessoas, todos nós trabalhamos, e como disse o Pedro lá no começo, nós começamos super fofos, e de repente começou uma confusão. Por quê? Porque justamente a gente estava discutindo um assunto que ele é muito amplo, que é a diversidade, a inclusão e as relações humanas. Todos nós discutimos, a Adri, a Ana Lu, a Cássia, o Emerson, eu, Roberto, Thaís, e a gente ficou dentro disso discutindo como é que funcionaria toda essa situação que a gente vive hoje. E o mais interessante foi que lá no comecinho começaram a aparecer algumas questões para a gente sobre o coaching aliado à inovação, tendo como foco a diversidade, a inclusão, os relacionamentos humanos. Como é que acontece tudo isso? E aí várias frases foram acontecendo, como, por exemplo, eu não tenho preconceito nenhum, eu tenho até amigos gays. Ou então apareceu uma outra que, imagina, eu não sou racista. Isso lá no comecinho da nossa conversa, né? Eu tenho uma prima que tem uma filha com síndrome de Down e ela é muito fofa. Na empresa, olha, a minha empresa, onde eu estou trabalhando e estou fazendo treinamento, eles são super ligados nessa coisa de diversidade, inclusão. Eles vivem fazendo apresentações. Uma outra frase que foi muito legal é: uma amiga é professora de uma escola para alunos especiais e eles sempre dizem que ela sempre diz que é super difícil trabalhar com eles. Gente, essas frases começaram a aparecer quando a gente começou a trabalhar lá atrás. E, na realidade, quando a gente percebeu, não era alguma coisa tão simples assim. Nós vivenciamos nosso cotidiano e isso tudo foi tomando um formato bem diferente, eu posso até dizer, bem desconhecido. Aos poucos, a gente foi percebendo como a diversidade e a inclusão estão distantes da nossa vida. E como o nosso olhar e as nossas posturas são tanto quanto, eu diria até superficiais. Os nossos vieses inconscientes, e isso os psicólogos conhecem bem, eu não sou da área da psicologia, mas eu escuto bem isso e já trabalhei e estudei também isso. Como que eles trazem umas respostas simplistas. E a gente percebeu que isso dificultava ainda mais a nossa compreensão sobre essa questão de diversidade, que é um tema tão amplo e tão complexo. Começamos a estudar com pesquisas, fizemos discussões em grupos, uns grupos que são os conhecidos como minoritários, e partimos uma busca super grande para mais informações. O que é que estava acontecendo? E a cada encontro a gente descobria conteúdos com informações que a gente não tinha a menor ideia do que era. Talvez a gente nunca tivesse parado para refletir, nunca tivéssemos tido alguns exemplos mais próximos, mas fomos lá, fomos buscar o que era tudo isso. E a gente entendeu que o conceito da diversidade significa, né, formatamos isso para dar uma consolidada, que é tudo aquilo que é diverso, que tem
multiplicidade, ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade, ou não é homogêneo. E nós estamos falando aí de etnia, a gente está falando de cor de pele, a gente está falando de idade, a gente está falando de gênero, religião, orientação sexual, deficiência física, classe social. Tem tanta coisa que nós percebemos como que a gente não sabia nada, como que foi dito pela Iraceles, como que foi dito pelo Jorge, por todos, pelo Roberto, pelo Pedro. Na verdade, a diversidade são aqueles que não condizem com os padrões vigentes e eles sofrem, de fato, uma pressão social para se encaixar. Caso eles não consigam, muitas vezes eles são levados, direto ou indiretamente, para a marginalidade. Pelo menos eles tentam manter o status dele, que é o status quo. Esse grupo é nomeado como a minoria. Mas vale a pena ressaltar que as minorias não são necessariamente grupos de menor quantidade numérica na sociedade. Ele se diz minoria porque é um termo que diz respeito à dominação de um determinado grupo em relação ao outro. Então, um grupo não necessariamente ele tem que ser menor em número, mas sim na dominação sobre ele. Por isso que são chamados minorias. As mulheres estão dentro das minorias também. Esses estudos eles foram super importantes para despertar e aguçar na gente a vontade de aprender mais e mais sobre diversidade. Aliás, nós estamos querendo continuar com esse estudo, mesmo sem ser nesse grupo, buscando outras alternativas, porque ele é muito significativo. As informações que a gente teve, os pontos inclusivos que a gente chegou, o impacto desses temas nos dias de hoje, na nossa vida profissional, é muito grande. Nós notamos que nós fazemos parte de uma população que conhece muito, mas muito pouco sobre diversidade e inclusão. Metaforicamente, nós vivemos numa bolha. E a gente não percebe, a gente não se dá conta que a gente está tão protegido por tudo isso. E quando a gente reconhece a diversidade como um fator de inovação, de criatividade, de vantagem competitiva, nós podemos criar um ambiente onde todos se sintam bem e confortáveis para se expressar. E isso nos faz refletir o quanto nós, coaches e seres humanos, estamos preparados para trabalhar com a diversidade. O quanto ainda nós temos vieses e preconceitos. Quanto ainda que nós desconhecemos esse assunto. Dizer apenas que eu já entendi que um negro, um trans, um gay, um surdo, um cego, eu já sei o que é isso. Isso não significa nada. Não significa que a gente está aberto ou que a gente conhece a diversidade. Até porque esse tema é amplo demais, como eu disse anteriormente. Merece uma atenção super dedicada para explorar cada grupo com as suas dores, seus sentimentos, os comportamentos, as conquistas, o jeito de ser de cada um. E é baseado nesse tema central hoje, o coaching como aliado à inovação, com ênfase na diversidade, inclusão e nas relações humanas, e nós acreditamos que a resposta para a pergunta anterior é sim, somos seres humanos, ainda estamos em processo de aprendizagem e certamente temos esses vieses, preconceitos, mas, como coaches, o nosso papel é justamente trabalhar junto com outra pessoa na busca dos seus objetivos através de uma exploração interna, um pouco aquilo do que a Iraceles trouxe, dando à luz a essência de cada um, que é o que leva a pessoa a se conhecer mais e melhor e trazer uma autoconfiança. A partir dessa mudança comportamental que está acontecendo no Brasil, eu diria no mundo inteiro, a participação dos coaches é fundamental para que essas vozes que estavam caladas possam se empoderar, possam se sentir seguras, e colocar, de repente, a boca no trombone, que elas possam ser acolhidas
pela nossa sociedade. O nosso papel como coaches é justamente escutar genuinamente, além do que está sendo dito e sem julgamentos, e perguntar com curiosidade, para despertar e gerar insights, e a partir daí possibilitar que a pessoa tenha uma maior opção de escolhas. Eu vou até arriscar aqui dizer que essa curiosidade que nos move a perguntar mais, mais e mais, é o que nos dá o repertório para ajudar essas pessoas. Nós vivemos numa sociedade diversa e nos aproximamos de quem tem valores semelhantes ao nosso, não é mesmo? É assim que funciona. As pessoas respeitam as outras que elas se identificam. Bom, então, quem não tem valores semelhantes ao nosso, não merece nosso respeito? Claro que não, gente. Todas as pessoas merecem respeito, independente de quem sejam. O processo de coaching tem como uma linha base, com uma estrutura descoberta dos valores individuais e como se relacionar com os indivíduos que pensam, sentem e agem de forma diferente da nossa. Diante disso, nós levantamos algumas questões. O primeiro passo para entender a diversidade é conhecer os valores da minoria e respeitá-los. Será que esse respeito entre as pessoas acontece de fato ou é só da boca para fora? Pensa nisso. Coloca aí no chat. O que você acha? As pessoas estão realmente entendendo os valores das outras e elas estão, de fato, respeitando essas outras pessoas? Ou é como a gente estava lá naquele começo, falando da boca para fora? Será que eu estou entendendo? Será que as empresas elas estão conseguindo entender as diferenças do que é realmente importante para cada um de nós? A gente descobre através da nossa percepção. É quando a gente observa o outro, quando a gente enxerga como eles são, e nós olhamos para nós mesmos e percebemos como somos. A partir do momento que eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os meus vieses, é que eu posso dizer se realmente eu estou respeitando o outro. Então, começa a fazer sentido toda aquela frase que diz que nós pensamos, sentimos e agimos de formas diferentes. É claro, não tem menor problema a gente ter esses pensamentos, essas ações e sentimentos. A questão é de como a gente lida com isso. Olhar para o outro com respeito e sem julgamento, aceitar que ele pode ser diferente de mim e tudo bem, é o que a gente precisa fazer. Como é o nome dela? A VP de diversidade na Netflix, e o nome dela é Verna Myers, ela falou numa entrevista outro dia, nós achamos o máximo. A diversidade é convidar para a festa, e a inclusão é chamar para dançar. Será que a gente está convidando as pessoas ao nosso redor para a festa e chamando elas para dançar? Também entendemos que pertencer é dançar como se ninguém estivesse vendo. É aquilo que a Iraceles falou, voltar a ser criança, pertencer a um grupo, convidar o outro para a festa sem julgamento e respeitando. Em um mundo com tantas diferenças e tantas similaridades, o que importa é como somos por dentro e como expressamos os nossos sentimentos. O que eu considero diferente também é diferente para o outro. Mas é diferente do quê? É diferente de quem? As relações humanas e as inclusões que estamos nos referindo neste quadro, até agora, começa dentro de nós. E um grande parceiro para ajudar a refletir, a responder essas perguntas, é o coach.
com a curiosidade que ele tem, como ele desperta as reflexões, com a geração de insights que ele faz, quando a gente começa a se perguntar ou quando ele pergunta para a gente. Então, nós entendemos que, para nós, coaches, lidarmos com a diversidade, precisa ser específico? Não. Nós descobrimos isso, claro, que entrevistando, perguntando, estudando. Não, nós precisamos ser nós mesmos. Continuar sendo curiosos sobre como o outro vive, como o outro pensa, como isso funciona. Hoje, nós vivemos em um mundo extremamente volátil, ambíguo, incerto, complexo, como o Roberto disse lá. E esse cenário abriu nossos olhos e nos fez ver similaridades e diferenças entre as pessoas. Elas ficaram expostas, nós todos ficamos muito expostos como nunca, mas também trouxe uma imensa fragilidade para nós todos. Nós ficamos com muitas incertezas, nós tivemos muita ansiedade, coisas que a gente jamais tinha sentido, nunca imaginamos que íamos viver nessa época. E essa é a realidade. E a mudança de mindset, que é como nós pensamos, ela agora é obrigatória. Quem não se adaptar a esse novo momento, tenho certeza que vai ficar fora do jogo. As relações se transformaram, são diferentes e já está aí no presente no nosso dia a dia. A questão agora não é se existe ou não diversidade, mas sim como iremos lidar com essa diversidade, como iremos lidar com a inclusão de verdade. As empresas estão lidando com essa inclusão, eu me sinto incluída. O que está sendo feito para tudo isso? Você já parou para refletir como nos sentimos quando somos parte de um grupo minoritário? Ou como uma pessoa que faz parte desse grupo se sente? Qual que é a história dela? Poucas vezes a gente parou para isso. Qual é o sentimento quando precisamos lidar com a inclusão? Será que eu lido com a inclusão ou será que eu finjo que eu lido? Está da boca para fora. Como se sentem aquelas pessoas que querem ser incluídas na sociedade? A gente já parou, já perguntou para eles? São questões que a gente precisa refletir. Isso acontece no trabalho, acontece na escola, acontece com os nossos amigos. Qual que é o nosso sentimento quando nos relacionamos com alguém que faz parte do grupo minoritário? Será apenas uma curiosidade ou realmente eu estou querendo interagir com aquela pessoa, incluir aquela pessoa? Ou qual o sentimento de alguém, de um grupo minoritário? Como que ele se sente quando nós nos relacionamos com eles? Olha quantas questões nós estamos trazendo. O coaching, ele é aliado do ser humano. Ele é perfeito para refletir sobre essas questões e a inovação desses conceitos. Ele vem justamente para ajudar na inovabilidade. Sim, é essa palavra, inovabilidade. O que é isso? Que loucura, que palavra nova, que diferente. Pois é, inovabilidade é inovação mais a sustentabilidade perante a diversidade. Eu vou inovar e vou ser sustentável e, de fato, de coração, de forma genuína, eu vou estar junto com os grupos minoritários, que lembra que não é por número, mas sim por elevação de um outro grupo. A inovabilidade é criar algo novo e aplicar de forma sustentável. O mundo de hoje pede atenção ao ser humano e aos coaches que estão aí para ajudar a lidar com esta vulnerabilidade desses tempos e momentos modernos com essa inovabilidade. Nós queremos ouvir vocês. Alguns dos temas em que precisamos, como nós profissionais de coaching, para ter uma atuação realmente mais inclusiva. Coloca aí o que você gostaria de saber, coloca no nosso chat.
Que temas que você gostaria de saber, como nós vamos lidar, porque nós vamos estudar isso. A gente também não nasceu sabendo. Como disse a Iraceles, nós estamos junto nesse barco. O que é importante mesmo é que haja uma democratização para cada vez mais alcançar as pessoas que precisam de ferramentas para transformar essa realidade. Com isso, é necessário exercitar a humildade para lidar e aprender com os diversos grupos que passarão a ter acesso aos nossos serviços. Então, nós, coaches, estamos de olho nisso. Nós estamos checando isso. E, principalmente, trabalhar com a conscientização dos executivos, dos líderes e dos profissionais do mercado corporativo, em que a sua área de atuação e a sua influência estão presentes. Precisamos abrir os olhos de todos, inclusive os nossos. Como nós vamos atuar e lidar com isso? O que você está fazendo para conhecer a si e aos outros? O que você está fazendo para investir em diversidade, inclusão e equidade no seu mundo? Nós estamos falando de seres humanos. O quanto você está sendo um ser humano humanizado. É uma necessidade, na verdade, quem está nesse grupo de diversidade, se fazer essas perguntas, se colocar num lugar de escuta. Isso é extremamente importante. E agora, depois de toda essa conversa, eu espero ter deixado vocês aí com bastante, eu diria, barulho de trem na cabeça, para pensar sobre a diversidade. Como é que nós podemos trabalhar? E fique com essa questão. Traga mais questões aí no nosso chat. Porque agora nós vamos